Muito bem, o idoso perde força muscular porque é da idade dele ou porque há um desuso sobre o que de fato ele deveria fazer? Primeiro precisamos entender como que funciona, o mecanismo de uma pessoa desenvolver uma força muscular ou não. O exemplo clássico que eu procuro utilizar é o bebê. Pega um bebê, ele dá alguns meses ali, próximo de um ano, o que começa a acontecer com o bebê? Ele começa a engatinhar, ele começa a subir apoiando nas coisas, ele não sustenta, ele cai. Ele faz isso uma vez, duas vezes, várias vezes ao dia, por vários dias. E logo ele consegue se sustentar. Ou seja, parar em pé sem ter que apoiar. E aí ele começa a dar aqueles primeiros passos, certo? E esses pequenos passos vão dando equilíbrio e ele cai. Mas fato é que ele já consegue ficar de pé sem ter que apoiar. Ele fica de pé novamente e ele começa a andar novamente e ele vai ganhando metragem. Vai da sala para a cozinha, depois da cozinha para a sala, da cozinha para a sala para o quarto, da cozinha para o quarto, sala, banheiro, e ele vai ganhando autonomia, ou seja, força, equilíbrio e autonomia, óbvio. Já com o idoso, acontece o contrário. O que acontece com o idoso? Eu procuro analisar uma vida. A vida é o idoso, antes de ser idoso, ele trabalhou, ele desenvolveu, ele construiu, ele gerou conforto para a sua vida. Conseguiu seus carros, suas casas, enfim, estabilizou. A gente imagina que uma vida normal seja essa. E uma vez feito, ele se aposenta ou muito antes disso. Acontecem os eventos contrários, que foi o que a gente mencionou sobre o bebê. Ele para de usar aquilo que de fato lhe entrega força, lhe entrega a habilidade de se equilibrar, a habilidade de ser veloz, enfim, por desuso. Ele para de fazer essas coisas, porque ele atingiu o máximo da vida humana, que é o conforto, ou a gente espera que tenha atingido. Em sendo assim, nós somos criados num ambiente que nós precisamos proporcionar para nós e para nossas famílias um certo conforto, e com isso vem o relaxamento. E vou te explicar a mecânica da vida, por que que isso de fato ocorre e as pessoas não percebem. Nós vamos para o mercado hoje. O mercado, você vai lá, tem um carrinho. Então você põe as coisas no carrinho, tal, fez a compra, leva até o carro, põe no carro, chega em casa. O máximo de força que você vai fazer é pegar essas compras e levar para dentro de casa. Você vai no shopping. Hoje tem escada rolante. Ninguém usa aquela escada alternativa para ficar subindo e descendo. Pode perceber, quase nunca acontece. Em casa, hoje não se levanta mais para trocar de canal, se é que pode-se dizer que as pessoas assistam TV, aberta, por exemplo, que ficava trocando de canal, enfim, hoje você tem um controle. Então perceba que as atividades do dia a dia, que poderia estimular o idoso a se movimentar mais, ela vai sendo cortada, ela vai sendo inibida. E o nosso corpo responde a esses estímulos. Como que ele responde a esses estímulos? Não entregando uma conexão neural entre a medula e o músculo. Eu falo, olha, não está utilizando, não precisa ativar. Descansa aí, fibra muscular. Só que descansa uma fibra, descansa duas, descansa três, descansa 10, você vai perdendo a capacidade de gerar força, de recrutar as fibras musculares, porque você não está usando. Então, o ponto central aqui, porque o idoso ele tem essa dificuldade de andar, de agachar, de levantar, é por desuso. E a gente acostumou a encarar isso como situações naturais da idade, e que de fato é verdade. Conforme a idade vai avançando, a capacidade e a perda muscular é aumentada. Só que isso não significa que o idoso tenha que andar do jeito que ele anda, isso não significa que ele tenha que sentar do jeito que ele senta. Perceba, está sempre apoiando para sentar, está sempre apoiando em algum lugar para levantar. Isso é desuso. E é aí que nós entramos com o trabalho de fortalecimento para esse indivíduo, sabendo que há um desuso importante, ao mesmo tempo as fibras musculares começam a ser ativadas uma vez que estimuladas são. E aí a musculação entra nesse ponto da vida do idoso. Então nós não estamos aqui para deixar o idoso fortão no sentido morfológico, no sentido de aumentar o tamanho do braço apenas. Isso é uma consequência que acontece no idoso. De uma forma mais lenta,
facilita, porém acontece, mas nem é o grande objetivo no primeiro momento. O objetivo é fazer com que ele faça essas atividades do dia a dia com maior qualidade, que ele crie essa autonomia sem depender de ninguém. E o trabalho com força, com peso, devolve isso para o idoso. Claro que há casos e casos. Tem momentos em que o idoso, de fato, ele não tem que iniciar fazendo força numa academia. Ele precisa talvez de uma mobilidade, de um alongamento, de uma soltura, mas que vá levar ele lá na frente ao fortalecimento. Que de fato, sim, é o que vai entregar para o idoso essa autonomia, é a força, que sem a força ele vai ficar dependente. E o caminho de quem não faz isso? Dor nas costas, ciático, dificuldade de levantar, dificuldade de agachar, de caminhar, de fazer aquelas atividades do dia a dia com qualidade. Avançando para uma bengala, avançando para uma cadeira de rodas e uma cama. Poxa, que triste isso, né? Sabendo que tem um caminho de tratamento que é o fortalecimento muscular. Então encarem vocês, idosos, a musculação hoje como um método de tratamento para postergar algo que vai acontecer se você não fizer, que é a perda de força. É sempre jogar o problema para frente. Tudo que muitos dos idosos hoje têm com relação à mecânica, caminhar, levantar e agachar, por exemplo. Acontece lá para os 70, 80 anos, a gente joga para 120, 130 anos, ou seja, a gente não vai experienciar esse malefício que o desuso nos causa. Fica a dica para isso, vamos se atentar aqui às condições que levam o idoso, sim, é o desuso e não a idade, para a gente não ficar jogando essa cultura de que agora eu estou velho e eu não consigo fazer as coisas. Eu sou o Carlos Augusto, personal trainer, professor e fisiologista do exercício. Nossa especialidade é tratar as pessoas, né, idosas, fazê-las enxergarem a musculação como um método de tratamento. Temos aqui na descrição o nosso site para que vocês possam estar conhecendo o nosso trabalho e entrar em contato também. Para você receber mais conteúdos relacionados ao idoso aqui, siga, compartilha, comente, envie para as pessoas que de fato você entende que merece saber que esse conhecimento existe. Muito obrigado.